Olá, seja muito bem-vindo ao canal e a mais um vídeo, a mais uma biografia. Bem-vindo à história real da realeza de Ana Mariana Álvares Pereira de Melo Cadaval. Aristocrata portuguesa, Diana também é conhecida pelo título honorífico de Duquesa de Cadaval. E, por favor, não se esqueça de nos deixar um like e incentivo. Te convido a fazer a sua inscrição e ativar o sininho para ser notificado sempre que sair um vídeo novo. E no finalzinho, já sabe, você tem um encontro marcado comigo lá nos nossos comentários. Então vamos para a nossa história de hoje. Diana nasceu em Genebra, na Suíça, no dia 24 de julho de 1978. É a filha mais velha do segundo casamento de Jaime Álvares Pereira de Melo, o 10º Duque de Cadaval, e de Claudine Marguerite Marianne Tritz. A mãe de Diana era francesa e desfilou para as maiores casas de moda europeia. Também foi a responsável por abrir a primeira Maison Valentino em Paris e por levar Giorgio Armani para Manhattan nos anos de 1970. O pai de Diana foi casado por 2 vezes. Na primeira vez, apenas numa cerimônia civil, e no seu segundo casamento, dessa vez com a mãe de Diana, numa cerimônia religiosa. Diana tem 2 meias-irmãs mais velhas e um meio-irmão mais velho, nascido de um relacionamento extraconjugal de seu pai, e uma irmã mais nova. O Ducado de Cadaval, do qual o pai dela foi chefe, foi criado pelo rei Dom João IV em 1648. O primeiro Duque de Cadaval foi Dom Nuno Álvares Pereira de Melo, e ele recebeu o título como agradecimento pela luta da família na restauração da independência de Portugal. Em 1640, a Casa de Cadaval tinha a autoridade para nomear ou confirmar os cargos públicos importantes e era muito prestigiada. O pai de Diana era uma pessoa de muita cultura, adorava literatura e política e foi o primeiro Duque de Cadaval a regressar a Portugal. Ela teve uma infância muito formal, mas também muito preenchida e feliz. As outras crianças, quando saíam da escola, iam brincar. Ela acompanhava os pais em atos oficiais, em comemorações ligadas a Dom Nuno e atividades em Évora. Lhe ensinaram desde pequena a saber comportar-se em público e conhecer o protocolo da realeza. Diana frequentou a Escola Americana de Lisboa quando criança e lá ela já se destacou, sendo presidente do Centro de Serviço Comunitário da escola. Foi educada como qualquer outra criança do seu meio social e era uma menina obediente e muito bem comportada. Mas como seu pai sabia que seria a herdeira do título, por ser a filha mais velha de seu único casamento religioso, preparou-a para ter sensibilidade para a história portuguesa e a história da família, e uma dose extra de respeito e sensibilidade para o que representavam, para o conhecimento e a valorização do seu patrimônio. Foi preparando-lhe para a função e para os deveres que mais tarde ela teria que assumir. Segundo uma declaração dada por ela, aprendeu desde muito pequenina a conviver e a lidar com a imprensa, aceitando alguns pedidos, dando algumas entrevistas, aparecendo em alguns eventos e fazendo algumas concessões. Ela estudou comunicação internacional na Universidade Americana de Paris e trabalhou como leiloeira na Christie's. Ela era o braço direito do presidente da empresa no Reino Unido e lidava com os clientes mais importantes. Era responsável por presidir as reuniões do conselho e garantir que as decisões fossem tomadas de forma equilibrada e justa. Organizava também eventos para apresentar as obras, tinha a responsabilidade de supervisionar as transações.
Ela também era responsável por apresentar e explicar um pouco daquilo que estava à venda. No início, fez um estágio de 6 meses no departamento de avaliações, o qual foi muito interessante. Quando o Duque morreu em 2001, as filhas mais velhas de ambos os casamentos, Rosalinda e Diana, contestaram a herança familiar. Dom Duarte Pio, o Duque de Bragança, reconheceu Diana como a 11ª duquesa de Cadaval, agindo sob a autoridade atribuída a ele pós-monarquia pelo Conselho da Nobreza como chefe da Casa Real de Bragança. O processo foi controverso, por Diana ser a terceira filha do representante do título de Duque de Cadaval. Porém, as suas irmãs mais velhas eram fruto de um casamento que aconteceu somente na esfera civil, o que teve um peso muito grande para a decisão de Dom Duarte. Mas toda essa polêmica fez com que Duarte de Bragança extinguisse o Conselho de Nobreza, que era o organismo que confirmava e validava os títulos. Com o título, ela também herdou o Palácio de Cadaval, construído há 600 anos sobre ruínas mouras, sendo uma das mais preservadas heranças do Império Romano na Península Ibérica. Há 11 gerações, sob a regência dos Cadaval, o palácio está cravado dentro da muralha visigota, que protegeu a cidade de invasões no passado. Abre aspas. Foram meus pais que tiveram a ideia de viver aqui na década de 1990. Antes, o palácio servia apenas como nossa casa de férias. Fecha aspas. Explicou a duquesa em entrevista. Abre aspas. Para mim e para minha irmã Alexandra, foi um passo muito importante, não só pelo desejo de reformar o nosso patrimônio, mas também pela importância de aprender o português e sentir a ligação da família com a história de Portugal. Fecha aspas. Diana morou na Suíça, em Nova York, em Paris e em Londres antes de mudar-se. Pé no chão, sem salto, com as mãos firmes no presente e orgulhosa de seu passado, Diana tomou as rédeas do Palácio de Cadaval, franqueando salões e jardins para o público. Abre aspas. Em iniciativas como esta, damos uma segunda vida ao nosso patrimônio. É importante não esquecermos a nossa história e quem somos, mas o mais importante é saber viver no mundo de hoje. Temos que ser modernos, trabalhando, dinamizando e criando, sempre com grande respeito pelos nossos antepassados e com a abertura de espírito para poder ir em frente. Não podemos ficar parados em nossos arquivos, viver apenas do passado. Fecha aspas, disse ela. A duquesa de Cadaval e o príncipe Carlos Felipe d'Orléans, duque d'Anjou, conheceram-se no tradicional jantar promovido pela Ordem de Malta no verão de 2005. Se gostaram e começaram a namorar, e o noivado foi o passo seguinte. O pedido de casamento foi em uma viagem surpresa que Carlos organizou para o seu aniversário. O local escolhido, o Egito. Pediu-lhe em casamento ao pôr do sol, em pleno deserto. Foi super romântico. Tanto Diana como Carlos Felipe são capetianos, descendendo por linha masculina ininterrupta do rei Roberto II da França. A dinastia capetiana, também chamada dinastia rebelada, foi uma dinastia real que governou a França durante mais de 300 anos. Diana e Carlos Felipe são também primos em quinto grau, pois descendem do rei Francisco I das Duas Sicílias, mas só se conheceram na idade adulta. A 21 de junho de 2008, Diana Álvares Pereira de Melo casou-se com Carlos Felipe de Orleans, pretendente a duque de Anjou. A cerimônia teve lugar na Catedral de Évora e a noiva escolheu Carolina Herrera para fazer o seu vestido de noiva. O manto era lindíssimo, tinha bordado as armas de Cadaval,
Foram 3 dias de festa debaixo de um sol de 45 graus. No seu casamento em Évora estiveram representantes de várias famílias reais, dentre os quais podemos destacar o irmão do rei do Marrocos, o atual conde de Paris, a infanta Pilar, irmã do rei emérito da Espanha com os seus filhos e a família real búlgara. E foi Dom Duarte quem levou ao altar a noiva em substituição a seu pai, pois é ele o seu padrinho de batismo. Também esteve presente a irmã da condessa de Paris, a princesa Teresa de Orleans e Bragança, entre muitos outros. Com o casamento, Diana passou também a ser membro da família real da França. Abre aspas. Sempre me trataram por duquesa, mas desde que casei chamam-me princesa. Princesa Diana. Eu gosto que me tratem assim. É um mimo. Fecha aspas. O casal viveu em Évora e Estoril. Com Carlos Felipe, ela descobriu projetos e missões de outra dimensão. O seu príncipe, ou melhor, seu marido, trabalhava à frente da Fundação San Lázaro para ações humanitárias e proteção do meio ambiente na Ásia, África e nos Estados Unidos. Eles estiveram na Etiópia com as Nações Unidas, num acampamento de refugiados, onde havia um grande problema com a água. Posteriormente, conseguiram levantar uma alta verba e solucionar o problema daquela comunidade. Estiveram também no Camboja, com uma equipe de médicos franceses. Ela foi a responsável pela distribuição de medicamentos. Só para se ter uma ideia, o dentista arrancava 170 dentes por dia. O seu nome também ajudou nos projetos humanitários, dando-lhes visibilidade. O casal também se dedicou à Ordem de Malta, em Portugal, e ajudou um padre em Évora, que apoiava mais de 100 crianças. Em 2010, em entrevista ao jornal Expresso, Diana afirmou estar de relações cortadas com as meias-irmãs mais velhas após a controvérsia do processo de concessão do seu título honorífico de Duquesa de Cadaval, atribuído pelo extinto Conselho de Nobreza. Diana de Cadaval iniciou a sua carreira como escritora em 2010, publicando seu primeiro romance, intitulado Eu, Maria Pia, sobre a rainha Maria Pia de Savoia, pela editora Esfera dos Livros. Abre aspas. É o meu primeiro romance histórico, muito simples. Quis explorar o lado íntimo da rainha, as suas desilusões, tristezas, alegrias, a sua relação com o marido e com os filhos. Escrevi-o na primeira pessoa, pois poderia tornar-se mais intimista para o leitor. Fecha aspas. Em junho de 2011, publicou o romance histórico Maria Francisca de Savoia, pela mesma editora, sobre a vida da rainha homônima. A apresentação teve lugar no Museu Nacional de Arte Antiga. Abre aspas. Acho maravilhoso ter a liberdade de dar voz às minhas personagens, ter uma certa interpretação dos fatos à minha maneira. É uma terapia, é o meu refúgio. Fecha aspas. A história de amor de Diana e Carlos ficou preenchida 4 anos depois de seu casamento, com o nascimento de Isabelle. A única filha do casal, Isabelle de Orleans, nasceu no dia 22 de fevereiro de 2012, em Lisboa. O nome foi-lhe concedido em homenagem à sua bisavó, a princesa Isabel de Orleans e Bragança, condessa de Paris. O padrinho da criança foi o então príncipe das Astúrias e atual rei Felipe, da Espanha. Como filha de Diana e Carlos, a menininha tem o título de princesa de Orleans e o estilo de Sua Alteza Real, embora não se espere que herde o título ducal de sua mãe, por causa dos termos de seu reconhecimento. Tradicionalmente, as dinastias do sexo masculino de Orleans recebem títulos nobres individuais. Em fevereiro de 2013, inspirada pelo nascimento da filha Isabelle,
ela escreveu Mafalda de Saboia, um romance histórico sobre a rainha de mesmo nome. Já no verão de 2015, a princesa colaborou com Hubert Givenchy para abrir ao público uma exposição de vestidos de noiva de alta costura na igreja do Palácio São João Evangelista. Escolhidos e arranjados por Givenchy, os 12 vestidos em exibição foram originais, emprestados por designers como Yves Saint Laurent, Balenciaga, Dior, e inclui o vestido Givenchy que Diana usou para o seu próprio casamento em 2008. Um deles, já que a festa teve 3 dias de duração. Em julho de 2015, publicou seu 4º livro, Palácios e Casas Senhoriais de Portugal, tal como os anteriores da editora Esfera dos Livros, dando a conhecer 61 palácios e casas senhoriais que se destacam pela sua história e por sua arquitetura imponente. 13 anos depois de se terem casado na Catedral de Évora perante 400 convidados, Diana de Cadaval e Carlos Felipe de Orleans se separaram. A informação foi confirmada pela mãe do Duque de Anjou, a princesa Beatriz de Orleans, ao site espanhol Venitetes, que assegurou ainda que os dois mantêm uma boa relação. Abre aspas. Eles decidiram dar um tempo, não há terceiras pessoas, e todos sabíamos da situação. Há meses que a sua convivência não era de casal, embora, insisto, eles se amem muito. Fecha aspas. Em 2022, foi anunciado o divórcio de Diana e Carlos. Ao fim de 13 anos de casamento, entretanto, o Duque de Anjou voltou a apaixonar-se e se casou com Naomi Valesca Kerr. Mas, como para a Igreja Católica o divórcio não é reconhecido, o príncipe permanece casado com Diana de Cadaval. Ela, sim, reconhecida como Sua Alteza Real, e o Duque de Anjou não poderá reivindicar o título de Sua Alteza Real para sua segunda esposa. Uma situação muito delicada. Ao todo, Diana é autora de 5 livros, 3 romances históricos, um guia de palácios e de casas senhoriais de Portugal e uma compilação de histórias de amor e poder. Eu, Maria Pia, entretanto, é o seu best-seller com mais de 14 mil exemplares vendidos. Em 2023, Diana escreveu um novo livro para levar seus leitores à Europa a ferro e fogo do século XIX e contar, em um romance, a extraordinária história de Cici, marcada pelo amor e pela tragédia. Cici, Elizabeth, a imperatriz rebelde, é o seu 6º livro. Atualmente, Diana dirige algumas das propriedades da família de Cadaval, o Palácio Ducal em Évora e a Herdade da Mata do Duque, em Benavente. Diana também está à frente do Festival de Músicas Sagradas de Évora, que desde 1994 agita a cidade. Ela também roda por toda a Europa, fazendo conferências e palestras, principalmente falando sobre a importância de se conservar o patrimônio e salvaguardar os palácios, sendo que o seu palácio é aberto para eventos privados, corporativos e casamentos. Ela vive num palácio, visita assiduamente as famílias reais europeias, vai a compras em Paris e em Évora dá asas a seu gosto pela cultura. Eis Diana de Cadaval. Mas ela deixa claro sobre a vida de duquesa, abre aspas, nem sempre. É um conto de fadas, fecha aspas. Você já sabe que por aqui as conclusões do vídeo são por sua conta e risco, então temos um encontro marcado nos nossos comentários para você expressar as suas ideias e opiniões. E temos também um encontro marcado no nosso próximo vídeo, na quinta, na playlist Príncipes Reais.
e é sempre muito bom desfrutar da sua companhia. Muito obrigada por ela e até daqui a pouco.